Olá, dando continuidade à disciplina de coluna vertebral, medula espinhal e nervos periféricos, vamos agora dar continuidade à aula de plexo braquial e falar dos principais nervos dos membros superiores. Nessa aula, vamos falar do segmento do braço, com os compartimentos anterior e posterior, o segmento do antebraço, com compartimento anterior e posterior, e por último falaremos da mão. Na última aula, vimos que os membros superiores são muito importantes na função de mobilidade, sustentação, equilíbrio e proteção corporal, além dos movimentos da mão, que são movimentos complexos e delicados. Devemos lembrar também que o membro superior é dividido na região do ombro, com a região peitoral, deltoide e escapular, e vimos na última aula os músculos tóraco-apendiculares anteriores, os músculos tóraco-apendiculares posteriores e os músculos escapulomerais. Além disso, a região do braço, anterior e posterior, antebraço, anterior e posterior, e a região da mão, o punho, a palma, o dorso e os dedos. Não podemos esquecer que os membros superiores são formados por ossos, plexo braquial com seus nervos, músculo estriado-esquelético, músculo liso, glândulas, vasos arteriais e venosos, e os vasos linfáticos. Agora vamos dar continuidade ao estudo do plexo braquial e estudar as estruturas nervosas que se originam de porções mais distais do plexo braquial. Ou seja, temos ainda os nervos da musculatura do braço, do antebraço e das mãos. Para essa musculatura, teremos as porções mais distais do plexo, seja através do fascículo lateral, fascículo posterior e fascículo medial, terminando em nervos finais, como o músculo cutâneo, nervo axilar, o nervo radial, nervo mediano e nervo ulnar. Além dos nervos que já vimos anteriormente, como o nervo cutâneo medial do braço, nervo cutâneo medial do antebraço, o nervo subescapular superior, nervo tóraco-dorsal, nervo subescapular inferior. Como agora vamos ver os segmentos mais distais, são os ramos terminais que serão o nosso foco nesse momento. Essa imagem ilustra justamente isso. Aqui temos o plexo braquial, já na região infraclavicular, ou seja, abaixo da clavícula. Ele já se originou entre o escaleno anterior e médio, fez um trajeto de medial para lateral, de superior para inferior, sempre com relação à artéria axilar e a formação dos fascículos lateral, posterior e medial. Aqui já teremos os ramos mais distais, como por exemplo, o nervo cutâneo medial do braço, o nervo cutâneo medial do antebraço e os ramos terminais. Aqui teremos do fascículo posterior se originando o nervo axilar, depois teremos do fascículo lateral o nervo músculo cutâneo, tendo como origem o fascículo medial e lateral o nervo mediano, mais medial teremos o nervo ulnar, além do nervo radial, que é um nervo que se origina do fascículo posterior. Então aqui já conseguimos ver os ramos mais terminais do plexo braquial se dirigindo para as estruturas do braço, do antebraço e da mão. Agora vamos ao estudo dos segmentos. Primeiramente vamos ver o braço, que é formado pelo compartimento anterior e posterior. Inicialmente vamos ver o compartimento anterior. Aqui podemos ver os ossos que vão se articular com o braço. Aqui teremos a escápula e na figura à sua direita teremos a clavícula. A escápula e a clavícula vão formar o ombro, junto com o húmero. O húmero tem a cabeça do húmero, tá? A região do colo do húmero e a sua região média, tá? Ou corpo do húmero. Então aqui teremos as musculaturas da região anterior do braço, que vão se articular com a região do ombro e também do cotovelo. Quais são os músculos que compõem a região anterior?
O primeiro músculo mais superficial é o músculo bíceps braquial, que possui uma cabeça curta, mais medial, e uma cabeça longa, mais lateral. Profundamente ao músculo bíceps braquial, teremos o músculo coracobraquial, que é um músculo que se insere no processo coracoide da escápula e no corpo do húmero. Além disso, teremos profundamente o músculo braquial, que vai do húmero até a região da una. Esses músculos, bíceps braquial, coracobraquial e braquial, têm uma função de flexão do antebraço e também ajudam, como o coracobraquial, na flexão do braço. Então, repetindo, o músculo braquial é o principal flexor do antebraço. Além dele, temos o músculo bíceps braquial, que também vai fletir o antebraço e fazer a supinação. Então, fechamos com esses três músculos. Músculo bíceps braquial, músculo coracobraquial, que além de fazer a flexão do braço, ele vai também fazer a adução do braço, ajudar na adução do braço. E por último, o músculo braquial. Agora vamos ver a inervação desses músculos. A inervação desses músculos vem do nervo músculo cutâneo, que tem como origem o fascículo lateral do plexo braquial. O fascículo lateral vai originar o nervo músculo cutâneo, que vem das raízes C5, C6 e C7. Aqui temos, para a inervação do músculo bíceps braquial, coracobraquial e braquial, o nervo músculo cutâneo. E além dessa região muscular, o músculo cutâneo vai inervar a pele da região lateral do antebraço. Por isso o seu nome, músculo cutâneo. Aqui está a representação esquemática da inervação cutânea do nervo músculo cutâneo. Lembrando que a região do bíceps braquial e essa região braquial anterior é inervada especialmente pela raiz de C6, diferente do músculo deltoide, que é da região escapulohumeral, que é inervado pelo nervo axilar do fascículo posterior, que vai receber principalmente a raiz de C5. Então temos com deltoide C5 e essa região braquial anterior, principalmente a raiz de C6. Na região posterior do braço, teremos o músculo tríceps braquial, formado pela cabeça curta ou lateral, cabeça longa e cabeça medial. E além do tríceps braquial, a gente terá o músculo ancônio. Ambos os músculos ajudam na extensão do antebraço. Então esse é o principal movimento desses músculos da região posterior. E vamos ver no slide seguinte qual é a inervação desses músculos. O músculo tríceps braquial e ancônio recebe a inervação de um músculo que se origina do fascículo posterior do plexo braquial. Esse nervo ele vai se originar e vai passar na região do triângulo posterior do braço, formado pelo músculo redondo maior, a cabeça longa do tríceps e a cabeça lateral do tríceps. E aqui teremos o nervo radial, que pode receber raízes de C5, C6, C7, C8 e T1. Nessa região do tríceps braquial é principalmente a região de C7, raiz de C7. Aqui teremos ainda a saída do nervo axilar, que vem do fascículo posterior do plexo braquial, saindo do espaço quadrangular formado pelo músculo redondo menor, redondo maior inferiormente, medialmente a cabeça longa do tríceps e lateralmente a região do húmero. Aqui podemos ver com mais detalhes a região do espaço quadrangular, onde vai passar o nervo axilar, que vai inervar o músculo deltoide, e o músculo redondo
menor e a artéria circunflexa posterior do húmero. No espaço triangular, teremos a passagem do nervo radial e da artéria braquial profunda, para fazer irrigação e inervação da região posterior do braço. Aqui temos o nervo radial inervando o músculo tríceps braquial e o ancônio, especialmente a raiz de C7. Continuando na região posterior, vamos ver agora a região do antebraço posterior. Aqui teremos os músculos responsáveis pelo movimento dessa região, do antebraço e das mãos. O músculo mais superior e superficial é o músculo braquiorradial, que vai fazer a flexão do antebraço, principalmente na região pronada. Então, aqui é o músculo braquiorradial. Além do braquiorradial, teremos o músculo extensor radial do carpo, longo e curto, que vai fazer a extensão do carpo e também a abdução da mão. Continuando, teremos aqui o músculo extensor dos dedos e extensor do dedo mínimo. Além desses, o músculo extensor ulnar do carpo e os músculos abdutor longo do polegar e extensor curto do polegar. Em uma região mais profunda, teremos o músculo supinador, o músculo extensor curto e longo do polegar, o músculo abdutor longo do polegar e o músculo extensor do indicador. Então teremos, portanto, esses músculos mais profundos e especialmente esses quatro, extensor longo e curto do polegar, o músculo abdutor longo do polegar e o músculo extensor do indicador, sendo inervados por um ramo do nervo radial, pois o nervo radial vai inervar todos os outros músculos desse compartimento posterior do antebraço. Esse ramo mais profundo é chamado de nervo interósseo posterior, que vai inervar esses quatro músculos. Repetindo, extensor longo e curto do polegar, abdutor longo do polegar e extensor do indicador. O restante, todos pelo nervo radial. Lembrando que o nervo interósseo posterior ele é ramo do nervo radial. Nessa imagem, podemos ver novamente o nervo radial na região posterior do antebraço, inervando os músculos subjacentes, como o músculo braquiorradial, o músculo extensor longo e extensor curto, extensor do carpo, radial do carpo, cabeça longa e curta, o músculo extensor ulnar do carpo, o músculo supinador, vai fazer a supinação, os músculos extensor do dedo mínimo e extensor dos dedos, e os músculos inervados pelo nervo interósseo posterior, um ramo profundo do nervo radial, que são os músculos extensor do indicador, extensor longo e curto do polegar e o abdutor longo do polegar. Lembrando que o nervo radial vai inervar essa região cutânea posterior do braço e do antebraço, se estendendo à região posterior do primeiro, segundo e terceiro quirodáctilos, especialmente na região posterior, pois a região anterior vai ser inervada pelo nervo mediano desses três primeiros dedos. A região do quarto e quinto, seja posterior ou anterior, é inervada toda pelo nervo ulnar. Agora vamos ver os músculos da região anterior do antebraço. Esses músculos são divididos em camadas. Na primeira camada teremos o músculo pronador redondo, responsável pela pronação do antebraço, o músculo flexor radial do carpo, que vai fletir e abduzir a região do punho, o músculo palmar longo, que vai fazer a flexão dos metacarpos e também se reflete na fáscia palmar, se continua como uma fáscia palmar.
e o músculo flexor ulnar do carpo, que vai fazer a adução e a flexão do carpo. Essa é a primeira camada. A segunda camada, nós teremos o músculo flexor superficial dos dedos. Na terceira camada, teremos o músculo flexor longo do polegar e o músculo flexor profundo dos dedos, além do músculo pronador quadrado. Agora vamos ver a inervação desses músculos, que vai ser dividida entre o nervo mediano e o nervo ulnar. O primeiro nervo que vamos ver para inervar a região anterior do antebraço é o nervo mediano. O nervo mediano se origina do fascículo lateral e medial do plexo braquial. Eles vão se unir e formar um nervo mediano que não tem inervação no braço, de nenhuma estrutura, mas no antebraço vai inervar inúmeros músculos, como o músculo pronador redondo, o músculo flexor radial do carpo, o músculo palmar longo, além do músculo flexor superficial dos dedos. Lembrando que os músculos flexor longo do polegar, o músculo pronador quadrado e o músculo flexor profundo dos dedos para o segundo e terceiro quirodáctilo serão inervados por um ramo profundo do nervo mediano, chamado de nervo interósseo anterior. O nervo mediano se continua e vai inervar os músculos da região tenar da mão, que são eles o abdutor curto do polegar, o oponente do polegar e o flexor curto do polegar. Além deles, o primeiro e segundo lumbricais, que são músculos que estão aderidos à região dos músculos flexores dos dedos, como vamos ver posteriormente. O nervo mediano também é responsável pela inervação da região palmar do primeiro, segundo, terceiro e região medial do quarto quirodáctilo. Lembrando que a região palmar, a região posterior, ela é território do nervo radial. O quarto e o quinto quirodáctilo, tanto a porção palmar quanto a porção posterior, dorsal, será inervada pelo nervo ulnar. O nervo ulnar vai ser responsável pela inervação do músculo flexor ulnar do carpo, o músculo flexor profundo dos dedos para a região do terceiro, do quarto e quinto quirodáctilo, não do terceiro, do quarto e do quinto quirodáctilo, do flexor profundo dos dedos, a região hipotenar com o músculo palmar curto, abdutor do dedo mínimo, flexor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo e oponente do dedo mínimo, além de todos os músculos interósseos, palmares e dorsais, e do terceiro e quarto músculos lumbricais, e além deles, o músculo adutor do polegar. Então, o nervo ulnar tem uma boa inervação na região dos músculos intrínsecos da mão, na região na região hipotenar, na região dos interósseos, terceiro e quarto lumbricais e do adutor do polegar também na região tenar. O nervo ulnar, ele vai fazer a inervação da região palmar e dorsal do quarto e quinto quirodáctilo. Agora vamos rever a região da mão. Essa região é muito peculiar, pois o grau de liberdade dos movimentos é muito amplo. Temos que saber conceitualmente quais são os movimentos realizados pelo polegar e alguns dedos da mão, mas especialmente o polegar. Quando você considera uma abdução e adução do polegar, uma extensão ou flexão do polegar e uma oponência ou oposição e reposição desse movimento do polegar.
unindo o polegar com o quinto dedo. Essa região, esse movimento de oponência é um movimento extremamente fino, delicado, que nos diferenciou tanto para a escrita como atividades manuais mais complexas. Agora vamos avaliar as imagens da mão fazendo uma dissecção de superficial para profundo. Aqui podemos ver o ligamento carpal, palmar, que é um espessamento da fáscia antebraquial profunda. Aqui teremos na região tenar os músculos da região tenar. Aqui teremos os músculos da região hipotenar, aponeurose palmar, que é uma continuação do tendão do músculo palmar longo, além de outras estruturas que vão estar em região mais medial, como a artéria ulnar e o nervo ulnar, e profundamente teremos o nervo mediano, que vai se estender e vai inervar as regiões da musculatura tenar. Aqui teremos o nervo ulnar para inervar as estruturas da região hipotenar e além de grande parte da musculatura intrínseca da mão, como os nervos interósseos, os músculos interósseos, terceiro e quarto lombricais, além do adutor do polegar. Essa dissecção mais profunda, podemos ver a aponeurose palmar, músculos da região tenar, músculos da região hipotenar, aqui seguindo o nervo ulnar, inervando a musculatura hipotenar, ramos cutâneos do nervo mediano para inervar essa região sensitiva palmar do primeiro, segundo, terceiro e região medial do quarto dedo. O nervo ulnar, região mais superficial, inervando a pele da região do quinto e quarto dedo, região medial. Então aqui teremos território do mediano, C6 no polegar. Segundo e terceiro quirodáctilos, região também do mediano, especialmente C7. E a região do quarto e quinto quirodáctilos, nervo ulnar, C8. Então, C6, C7, C8. Temos aqui, em situação mais medial, T1 e em situação mais lateral, C5. Em uma dissecção mais profunda, conseguimos ver os músculos da região tenar, da região hipotenar, além dos nervos mediano, aqui passando abaixo do túnel do carpo. Aqui podemos identificar o tendão do músculo palmar longo, do músculo flexor longo do polegar e do músculo flexor radial do carpo, além do músculo flexor ulnar do carpo, tendão do músculo flexor ulnar do carpo. E aqui embaixo nós temos o tendão dos músculos flexores superficial dos dedos. Então, essas são as estruturas, o nervo mediano passando aqui entre o tendão do palmar longo e do flexor longo do polegar. E aqui teremos artéria e nervo ulnar. Notem que mais lateral teremos a artéria radial. Então, artéria radial, artéria ulnar. Medial, artéria ulnar, lateral, artéria radial. E aqui nós conseguimos ver a musculatura intrínseca da mão. Já aqui podemos ver os músculos lombricais, primeiro, segundo, terceiro e quarto músculos lombricais, junto com os músculos flexores, junto com o tendão dos músculos flexores. Nessa imagem é bem evidente a irrigação arterial da região da mão, com a artéria radial, a região do ramo superficial palmar da artéria radial. A artéria radial vai se continuar posteriormente, passando na região da tabaqueira anatômica. Aqui teremos a artéria ulnar e a formação de um arco palmar superficial. Aqui teremos as artérias digitais comuns, artérias digitares palmares comuns
e artéria digital palmar própria, se dirigindo para a região mais distal dos quirodáctilos. Então aqui teremos o arco palmar superficial, formado pela artéria ulnar e artéria radial. Aqui podemos ver os músculos da região tenar e região hipotenar, além das estruturas arteriais e nervosas, como o nervo ulnar, com a artéria ulnar. Lateralmente temos a artéria radial e um ramo palmar superficial, o nervo mediano, passando abaixo do túnel do carpo, e os principais nervos para a região palmar, em que temos o nervo ulnar, nervo mediano. O nervo mediano vai inervar os músculos da região tenar, como o músculo oponente do polegar, o músculo abdutor curto do polegar e o músculo flexor curto do polegar. E primeiro e segundo músculos lumbricais. O nervo ulnar vai inervar a musculatura da região hipotenar, como abdutor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo e adutor do polegar, além do terceiro e quarto lumbricais e todos os interósseos, palmares e dorsais. Aqui podemos ver os músculos lumbricais. O primeiro e segundo são inervados pelo nervo mediano, terceiro e quarto são inervados pelo nervo ulnar, ajudando na flexão das falanges proximais. Então, os lumbricais ficam adjacentes, tá, ao tendão do músculo flexor profundo dos dedos. Então, fica adjacente e ajuda na flexão das falanges proximais. Aqui nós podemos identificar os músculos interósseos. Todos os músculos interósseos são inervados pelo nervo ulnar, especialmente as raízes C8 e T1. Aqui temos como referência o dedo médio. Então, é a partir do dedo médio que podemos dizer que o movimento foi de adução, ou seja, se aproximou do dedo médio, ou de abdução, quando o dedo se afastou do plano do dedo médio. Os músculos interósseos dorsais são em número de 4. Então teremos os músculos interósseos dorsais como abdutores. Eles fazem a abdução dos dedos, ou seja, eles afastam os dedos do plano do dedo médio. Então teremos o primeiro interósseo dorsal, segundo interósseo dorsal, terceiro interósseo dorsal, quarto interósseo dorsal. Já os músculos interósseos palmares, que são em número de 3, vão aproximar os dedos do plano do dedo médio. Então teremos o primeiro interósseo palmar, o segundo interósseo palmar e o terceiro interósseo palmar. Então, essa é a configuração dos interósseos. Então, se tivermos uma lesão no mediano, não conseguiremos fechar os nossos dedos, fazer a abdução ou a adução ou a abdução, afastar também os nossos dedos. Então, isso é interessante para a gente examinar o nosso paciente quando tiver uma lesão lunar. Ele não consegue aproximar os seus dedos, por exemplo, pegar uma folha com esses dedos, né? Então, teremos uma lesão desse nervo mediano. Do nervo ulnar, o nervo ulnar que vai inervar os interósseos. Nessa imagem de dissecção mais profunda, podemos ver os ossos da mão. Aqui temos os ossos do carpo, que são o escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, e teremos o trapézio, trapezoide, captato, amato. Além disso, teremos os metacarpos, que são o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpos, e as falanges. Temos as falanges proximais e distais no polegar, e nos outros, do segundo ao quinto quirodáctilo, teremos as falanges proximal
média e distal. Nessa imagem, podemos identificar um corte axial na região do carpo, em que podemos ver os ossos trapézio, trapezoide, captato, amato. Além disso, o retináculo dos flexores, ou ligamento carpal transverso, o tendão do músculo palmar longo, do músculo flexor unar do carpo, superficialmente, e do flexor radial do carpo, e tendão do flexor do polegar, flexor longo do polegar. Entre o tendão do músculo palmar longo e flexor longo do polegar, teremos o nervo mediano, que passa profundamente ao retináculo do flexor. No retináculo, abaixo do retináculo do flexor, teremos os flexores superficial dos dedos e flexor profundo dos dedos. E revendo, aqui teremos a inervação do flexor unar do carpo pelo nervo unar, além do pro quarto e quinto dedos, flexor profundo dos dedos, o nervo unar. O restante, flexor superficial dos dedos, o músculo, né, flexor profundo para o segundo e terceiro dedos, e flexor longo do polegar e flexor radial do carpo, o nervo mediano que vai inervar essa musculatura, além do palmar longo. Então, o nervo mediano é um nervo quase que dominante no antebraço, e o nervo unar é um nervo quase que dominante para a musculatura intrínseca da mão. Não podemos esquecer da inervação cutânea, e relembrando, C5, região lateral do braço antebraço, C6, polegar, C7, segundo e terceiro quirodáctilos, C8, quarto e quinto quirodáctilos, T1, região medial anterior do braço e antebraço. Na região posterior teremos C6 lateral, C7 mais mediano e C8 mais medial. Essa é a configuração da inervação cutânea. Além disso, temos os nervos propriamente ditos, que vão inervar essa região, como os nervos supraescapulares do plexo cervical, não do plexo braquial, do plexo cervical, C3, C4, o nervo axilar, né, um ramo do nervo axilar, que seria o nervo braquial superior lateral, ou superior braquial lateral. Aqui teremos na região inferolateral do braço o nervo radial, com o nervo braquial inferolateral, o nervo cutâneo braquial inferolateral, o nervo músculo cutâneo na região lateral do antebraço, o músculo cutâneo sai do fascículo lateral do plexo braquial. Temos o nervo cutâneo medial do braço e medial do antebraço, que saem do fascículo medial do plexo braquial diretamente. Na região medial do braço teremos esse nervo, o nervo cutâneo medial do braço e o nervo intercósteo braquial, que é de T2. Na região da mão teremos então a inervação na região superfície palmar, primeiro, segundo, terceiro e parte medial do quarto, o nervo mediano. O nervo unar na superfície palmar e dorsal, do quarto e quinto quirodáctilo. O nervo radial em sua porção dorsal da mão, do primeiro, segundo e terceiro quirodáctilo. Então essa é a configuração da inervação cutânea na região da mão. Além disso, na região posterior teremos um ramo cutâneo posterior, um cutâneo inferolateral braquial, como um ramo do nervo radial. Aqui podemos ver a continuação com o nervo músculo cutâneo, o nervo antebraquial lateral e aqui o cutâneo medial do antebraço, que é ramo direto do fascículo medial do plexo braquial. Pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo da aula. Estudem a função dos músculos do braço, antebraço, mão. Estudem a inervação desses músculos, pois vamos ver a correlação anatomoclínica na discussão dessa aula. Um grande abraço a todos.